Olá, boa noite ou boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindas aí a essa nossa último dia de live aqui pelo Conselho Regional de Nutricionistas, né, nessa semana que a gente fez o webinar em comemoração ao Dia do Nutricionista. Meu nome é Alexandre Wozniak, eu sou nutricionista e estou como presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região, aqui do Paraná. E é um prazer estar aqui como mediador, né, desse evento. Então, hoje a gente vai fazer a nossa última apresentação do webinar. Hoje o nosso convidado é o professor Sérgio Tchaikovsky, e se eu pronunciar errado o sobrenome, me ajude, tá? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre branding e estratégias de marketing digital para nutricionistas. Antes de eu convidar aí o nosso palestrante para falar, gostaria de lembrar vocês novamente que sempre no final da nossa live, aqui nos comentários, aparece um link para que vocês façam uma avaliação do nosso evento, né? E também possam receber o certificado do dia. Então, lembrem de, no finalzinho, acessarem o link que vai estar disponível aqui nos comentários para que vocês possam receber o certificado depois, tá? Então, agora, né, com grande prazer, que eu vou convidar o Sérgio para falar com a gente. O Sérgio foi meu professor, né? Já estou entregando aí, Sérgio. Éramos dois jovens naquela época, né? E ele é professor nos cursos de administração, design gráfico, publicidade e propaganda, marketing e comunicação. Ele é coordenador do grupo de pesquisa de marketing e negócios digitais, a Sociedade da Informação e as novas tecnologias digitais da informação e da comunicação aplicadas ao marketing de varejo. Ele atua aí nas disciplinas de marketing e branding e estratégias digitais. Então, Sérgio, boa noite. É um prazer ter aqui com você com a gente, né, nesse dia para comemorar, e hoje, né, que é o Dia do Nutricionista, então parabéns aí a todos os nossos amigos, colegas, né, de profissão. Então vou deixar aí para você se apresentar e para você começar a conduzir aí a sua fala no dia de hoje. Sérgio, obrigado pela disponibilidade por atender o conselho. E conte um pouquinho também da sua interação com a nutrição aí para a gente. Então, Alex, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa terça-feira curitibana, que não sabe se chove, se esfria. Então é um prazer imenso. Põe casaco, tira casaco, fica de camiseta, põe... É isso. Então, agradecer gentilmente o seu convite, se já me entregou, que eu fui seu professor na Federal em 2004, então nós nos conhecemos há 16 anos. Eu tinha até cabelo, Sérgio. Eu também, né? Imagine eu. Como o Alex colocou, eu tenho essa relação com a nutrição já praticamente 16 anos. Eu fui agraciado não só com a turma dele, mas com mais 3 turmas do curso de nutrição da Federal. E era muito engraçado porque eu acabei sendo designado para essa disciplina no curso de nutrição, porque no meu departamento, que eu havia feito concurso, que é publicidade e propaganda, ninguém queria dar aula para os nutricionistas. Então, meu Deus, vou ter que adaptar meu currículo, vou ter que adaptar minha disciplina. E foi muito bacana, porque foi um desafio para mim, porque foi a primeira experiência minha, e eu já logo de cara peguei 3 turmas. Nós tínhamos tido greve, básico, federal ser greve, imagina. Não tem. Eu acabei tendo que assumir a turma do Alex, mais 2 turmas simultaneamente, e foi um desafio, porque eu tive que montar praticamente a ementa, porque a ementa que eu havia recebido era dos anos 80 ainda. Então, falava a respeito de comunicação para profissionais de saúde, combate à malária, TST. Eu falei, meu Deus, se eu passar um negócio desse para os alunos, não vão morrer, detalhe. Até porque eram 3 aulas juntas. Daí, graças a bom Deus, eu fui muito sortudo, por assim dizer, até porque foi um relacionamento muito bacana, né? As turmas acabaram até estabelecendo um relacionamento comigo até hoje. E daí, lógico, né? Depois que eu encerrei o meu período com o professor ali nos cursos de saúde, né? Eu era substituto, eu acabei voltando a trabalhar nos cursos de saúde e, mais recentemente, também nos cursos de pós, na área de, principalmente, nutrição esportiva, no trabalho de disciplina de comportamento do consumidor, eu também trabalho com a matéria de marketing esportiva, então é um namoro com o pessoal de saúde já bastante antigo. Então, eu queria agradecer de coração, né, o Alex ter me convidado aí, eu vejo que alguns alunos já estão dando oi ali, ex-alunos, né, porque imagine, né, são várias gerações que de alguma maneira aí
eu tive o prazer de ter contato e espero agora poder contribuir um pouquinho mais com a formação de vocês. Tá legal? Então, a nossa ideia, eu tinha até pedido para que o Alex, no início, veja, eu tenho uma quantidade aqui pré-determinada de slides, eu também, ao final, vou passar todos os slides para vocês, né? Eu deixei uma cópia para o Alex e para a Karina também, que é a nossa assessora na área de comunicação, e a ideia qual que é? Eu vou, logicamente, né, desenvolvendo a linha de raciocínio que eu havia aqui pré-estipulado, mas qualquer um de vocês que, porventura, estão nos assistindo hoje, dúvidas, tristeza, lamentações, mágoas, inquietações, né, que porventura vão surgindo, por gentileza, né, façam a gentileza de postá-las no chat, até porque elas vão aparecendo para mim aqui na telinha, e eu, na medida do possível, vou tentando organizar os meus slides já com as inquietações de vocês. Até porque, como vocês vão perceber, uma das principais obrigações do mercadólogo, que é o profissional que trabalha com marketing, é tentar, na medida do possível, customizar o produto de acordo com os interesses, os desejos, no caso de vocês, que são agora os nossos, aspas, clientes. Então, a última coisa que faltava, né, Casa de Ferreiro, espeto de pau, né? Eu vim aqui falar de personalização de serviço, da importância de entender as aspirações dos clientes, e, em contrapartida, eu dou aquela palestra monolítica, eu só falo sem parar, e daí, logicamente, vocês que estão aí nos assistindo, né, têm interesse também em participar, tá bem? O Alex também, quando chegar perto das 6 e pouquinho, por gentileza me avise, que eu sei que ele foi meu aluno, mas muitos que estão me assistindo não tiveram o desprazer de tirá-lo comigo, porque eu invariavelmente falo mais do que o horário. Eu sempre brinco, né? Eu sou aquela vozinha carente em ceia de Natal. Se você deixar eu falar, eu grudo em você e vai. Sabe aqueles tiozinho carente que te pega no ponto do ônibus, assim, começa a conversar, e chega teu ônibus, não consegue se desvencilhar? Eu sou desse. Então, por gentileza também, quando chegar aí, 6 e pouquinho, Alex, faça gentileza, corta, né? Senão também é 8 horas da noite, esses coitados estão aí me ouvindo. Tá bom? Então, pode deixar, pode deixar. Sem mais delongas, a nossa ideia hoje é trabalhar, por assim dizer, 3 temáticas que, acredito eu, de alguma maneira, são bastante pertinentes na área de vocês, nutricionistas, que seria nós trabalharmos as práticas de branding, que é a gestão estratégica de marketing, de marca, devem dizer, se você for pensar de maneira um pouquinho mais ampla, as estratégias de marketing num campo um pouquinho mais amplo e, logicamente, né, atendendo até uma aspiração que eu creio muitos de vocês, e eu sinto isso muito nos cursos de pós, em especial, que é uma inquietação que surge principalmente depois que o aluno se forma. Como é que você pode utilizar essas várias ferramentas que nós temos hoje de comunicação digital, principalmente as redes sociais virtuais, como uma forma de fortalecer o posicionamento de vocês, nutricionistas, não só nas mídias virtuais, mas na comunidade, na sociedade como um todo. Né? Então, a gente dá início à nossa conversa, aí tá, depois, se vocês quiserem gentilmente me incluir no seu hall de amigos lá no LinkedIn, ao final também dos slides também tem os demais contatos, Facebook, Instagram, né, WhatsApp, até porque, como eu digo, um dos grandes baratos, por assim dizer, que nós tivemos com a pandemia, foi essa possibilidade bastante rica desses bate-papos aí que nós tivemos. Eu acho que, salvo engano, acho que é o 8º ou 9º convite que eu recebo, e é muito interessante porque a cada conversa, né, isso que é o grande barato de ser professor, na verdade, de conversar, né, de trocar conhecimentos, trocar informações, porque ao final desse processo, todo o conhecimento que eu já tinha continua comigo e acrescido do conhecimento que eu aprendo com vocês. E da mesma maneira, né, olha que maravilha, né, o conhecimento que vocês também já tinham a priori, né, quer dizer, antes da minha palestra, continua com vocês e passa a ser acrescido dessa nossa conversa. Né? Então, se puderem depois gentilmente me incluir no seu hall de amigos lá no LinkedIn, eu ficaria muito lisonjeado. Sérgio, já posso fazer a primeira pergunta aí? Deve. Você podia explicar para a gente um pouquinho do LinkedIn, a diferença das outras redes sociais? Eu acho que a gente explora pouco ainda, e é uma área que a gente poderia, já dentro da nossa conversa, a gente poderia explorar um pouquinho mais, né? Uhum.
É que nem eu falei para você, eu tenho meu LinkedIn, mas, né, uso pouquíssimo. De repente, assim, falar um pouquinho de geral, assim, eu não sei se você se dá ou não, foge muito do que você ia fazer. Não, com o maior prazer. Vou até fazer agora uma meia-culpa minha, eu mesmo, como professor de comunicação digital, de imagem digital, eu só comecei a levar a sério o LinkedIn a questão de uns 3, 4 anos atrás. Eu também, até aproximadamente 2015, 2016, eu tinha o LinkedIn, mas eu praticamente não o atualizava, até porque eu utilizava com essa finalidade de caráter mais profissional o Facebook. E o que aconteceu, né? Acho que vocês, de alguma maneira, também sentiram isso, né? O Facebook, ele vive hoje, e eu comento isso com meus alunos lá da matéria de comunicação digital, uma crise existencial. Que esse que é um dos grandes problemas de toda e qualquer organização, que ela tenta atender uma quantidade muito grande de demandas de diversos públicos, quer dizer, ela tem uma série de interesses oriundos de públicos heterogêneos para que sejam atendidos na mesma plataforma. Então, a gente chegou um momento da história do Facebook, e isso começa a aparecer de maneira mais nítida em 2016, 2017, que ele acabou se tornando várias plataformas e cada um de nós utiliza ele com uma finalidade. Alguns utilizam ele como comunicador, outros utilizam ele como blog, para postar textos, materiais. Os meus alunos, por exemplo, dos cursos de comunicação, utilizavam isso com mais intensidade, com o portfólio, para apresentar os produtos. Outras pessoas utilizam como plataforma de e-commerce, afinal de contas, você pode vender, né, determinados produtos através do Facebook, só que daí volta a principal questão que sempre cabe a nós. Se você não tiver um foco bem claro nessa ânsia de você agradar simultaneamente públicos com diferentes públicos, você acaba, infelizmente, não agradando ninguém. Então, o que aconteceu hoje em dia, né? A gente percebe uma tendência cada vez maior das pessoas procurarem outras redes, redes essas que daí sim tem uma característica bem clara. E a principal finalidade do LinkedIn, desde que ele surgiu, lá em 2005, engraçado a gente saber, né, ele já tem praticamente aí 15 anos, mas ele de fato despontou depois que ele é adquirido pela Microsoft, é que ele seja uma rede eminentemente profissional. Então, diferentemente do que você vê no Facebook, onde as pessoas contam acerca da sua vida privada, postam foto de viagem, foto com os filhos e outros assuntos mais, a finalidade principal do LinkedIn é trabalhar temas de caráter mais profissional. Então, para vocês, profissionais de saúde que estão nos assistindo agora, eu aconselho fortemente que vocês não só ingressem para quem não está no LinkedIn, mas que principalmente vocês alimentem o profile de vocês, o perfil de vocês, com uma certa constância, com uma certa periodicidade, principalmente se vocês desejam consolidar uma imagem, né, hoje nesse mercado cada vez mais concorrido. Eu vou depois, mais no final da palestra, mas já aproveitando esse início, que o Alex gentilmente fez essa pergunta extremamente pertinente, hoje uma das melhores maneiras que você tem, profissional de qualquer área, em especial vocês da área de saúde, em ganhar uma maior abrangência e principalmente uma maior credibilidade, é trabalhar com conteúdos de relevância. Aquilo que nós, dentro do marketing, denominamos de content marketing. Quer dizer, a ideia central do marketing hoje é que, ao invés de você simplesmente empurrar produtos, que você atraia as pessoas para a sua pessoa, no caso vocês, profissionais de saúde, ou imaginar que você, porventura, não especificamente atue como nutricionista, mas tem uma loja, por exemplo, lá de produtos veganos, ou produtos sem glúten, né, sem lactose, eu sei que muitos acabam depois se enveredando para essa área, e como é que você faz para atrair as pessoas para a tua marca, o teu produto, ou no caso para vocês, de maneira mais específica, para você enquanto profissional? Através dessa construção dessa sua imagem, leia-se, desse seu posicionamento esse que tem que ter como característica fundante a credibilidade. E como é que você vai gerando credibilidade nas pessoas?
uma das melhores mais interessantes, que é trabalhar isso de maneira orgânica, sem que você se pagar, né, para que você tenha um impulsionamento do LinkedIn, no Facebook, em outras redes mais, é você postar conteúdo de relevância. De que maneira? Então, primeiro, você tem que ter um foco muito claro. Né? Vocês que estão agora nos assistindo aí, acho que é muito importante que você faça, inclusive, uma reflexão acerca da sua vida profissional, se você, de fato, tem um posicionamento muito claro. O que é ter um posicionamento muito claro? A partir do momento que você escuta o nome Doutor X ou Doutora Y, você automaticamente associa a figura desse nutricionista ou a um ramo específico da nutrição ou uma área específica. Então, exemplo, é um nutricionista que tem por especialidade trabalhar só com nutrição esportiva e, para aprimorar ainda mais o foco dele de análise, ele só trabalha com atletas de alto desempenho. Bacana. Né? Quer dizer, você pode ter outras áreas que, de alguma maneira, irradiam essa tua formação primeira, mas você tem que estar consolidado na mente das pessoas com essa grande característica, que é o teu grande diferencial. Por quê? Se você, infelizmente, voltando ao próprio tema do Facebook e fazendo analogia com a nossa carreira hoje, na atual sociedade da informação, se você não tem um posicionamento único e marcante na mente das pessoas, o que sobra para você fazer, muitas vezes? Fazer o serviço inverso. Quer dizer, ao invés de você atrair as pessoas até você, você fica constantemente empurrando os seus produtos, no caso do nutricionista, são serviços, para as pessoas. O que, numa relação de custo-benefício, se você for pensar, não é o mais proveitoso. Até pode dar um resultado no curto espaço de tempo, né? Porque, afinal de contas, você pode contratar uma assessoria de comunicação, eles vão ensinar para você como você impulsiona determinadas postagens. Só que aquilo que eu digo, enquanto você estiver com dinheiro e estiver impulsionando essas postagens, a tendência, logicamente, é que as pessoas curtam seus posts, comente algo que você, porventura, postou. A partir do momento que você não tem uma estratégia de médio e longo prazo, aquilo que a gente fala do que é o hype, né? Quer dizer, você tem um pico de interações, por assim dizer, logo na sequência acontece o processo inverso. Então, uma das formas mais inteligentes, e aproveitando já o foco aqui do nosso LinkedIn, é isso. Primeiramente, se especialize em uma área e comece, e veja que esse é um processo que vai demorar aí 3, 4, 5 meses, esse crescimento orgânico que eu sempre digo, e comece a postar ou artigos, materiais, posts de autoria sua, então você se especializa lá, por exemplo, em alimentação infantil, por exemplo, e você começa literalmente a garimpar informações pertinentes acerca da alimentação infantil e postar, por exemplo, no LinkedIn, ou, como acontece em alguns casos, você se torna uma espécie de hub de informações ligadas àquela temática, porque você não necessariamente publica, mas você dá um jeito de encontrar temas vinculados àquela tua área de trabalho, e daí sim, esses temas começam a aparecer com mais frequência lá no teu LinkedIn. E como só para avançar mais um pouquinho, senão eu me empolgo no LinkedIn e acabo não comentando com outras temáticas em paralelo, qual que é a grande vantagem do LinkedIn? É que todo mundo que está no LinkedIn, ou está naquele momento utilizando o LinkedIn, pelo menos, tem a consciência, ou pelo menos deveria ter, que aquele é um espaço para interações profissionais. Então, é a situação de você fazer um networking. Então, são avisos de congresso, de seminário, postagens científicas, né? Você não vai ter o desprazer de, como você vê hoje em dia no Facebook, as pessoas debatendo política, debatendo assuntos aí aleatórios. Não. A finalidade é enriquecimento profissional. Então, como vocês todos que estão nos assistindo aí desejam, creio eu, de alguma maneira alavancar a sua carreira, seja ampliar a cobertura que você possui e ou aumentar o impacto que você já tem com relação aos seus atuais, vamos chamar assim, de usuários, pacientes, né? Pessoas que seguem você nas redes sociais, eu acho não, né? Eu tenho certeza que o caminho do LinkedIn é um caminho, aos meus olhos, irreversível. Da mesma maneira que acontece com o pessoal da publicidade. Se antigamente eles postavam os materiais no Facebook,
hoje eles postam no Pinterest. Quer dizer, o Pinterest se tornou um espaço que antigamente era ocupado lá pelo Facebook. Quer dizer, hoje você quer postar um trabalho? Então poste no Pinterest. Né? Então a tendência é que, ao estabelecer esses links profissionais, o melhor espaço hoje é o mesmo LinkedIn. Não sei se eu consegui responder, querido. Não sei se Sim, ajudou. bacana. Então, resumo da história. Se você não tem um profile, monte, e se você já tem, atualize. Vale muito a pena. Eu que atuo também como eu também sempre brinco, além de dar aula, eu também trabalho, sabe essa lenda? Professores que não trabalham, só dá aula. Então, já que eu tenho essa outra carreira em paralelo, que é a área de consultoria, assessoria na área de comunicação, então, para mim, é uma mão na roda o LinkedIn. Muitos contatos profissionais que depois acabam se tornando aí clientes, ou pelo menos networking, se dá através do LinkedIn. Vale muito a pena. Conselho de quem está aqui conversando com você. Vou atualizar o meu, então. Fica a dica. Então, a nossa ideia, sem mais delongas, então, quais são os nossos desafios hoje? Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Então, vejo, né? Por que hoje está tão complexo se obter o sucesso? E eu falo isso porque, por mais contraditório que possa parecer, eu sei que talvez alguns de vocês tenham tido pelo menos algo ligado a planejamento estratégico lá na faculdade, ou pelo menos deveriam ter. Eu, infelizmente, não tive praticamente nada disso na faculdade. Muito triste isso. Eu que fiz faculdade, tanto de Direito quanto de Publicidade, nos anos 90, principalmente o pessoal do Direito, nós éramos meio que conduzidos a duas grandes, por assim dizer, dois destinos em termos profissionais. Ou que nós fizéssemos concurso público, ou que nós fôssemos trabalhar no escritório de algum grupo famoso, ou que nós, em última análise, fôssemos nos tornar aí advogados de alguma empresa. Ninguém nos incentivava, olha que triste isso, a desenvolver o nosso próprio negócio. E a vocês agora, que estão aí, creio eu, boa parte de vocês me assistindo, tem justamente uma gana diferente da minha, que vocês querem literalmente empreender. Você quer montar seu consultório, você quer montar seu espaço de atuação, quer montar sua loja, né? Vamos imaginar que você trabalhe em parceria com uma academia, lá com um box de crossfit, que você de fato quer mostrar que você consegue caminhar com as próprias pernas e ou com alguns sócios. E o que eu falo que hoje é tanto quanto contraditório isso? Por duas razões. Para que você, de fato, consiga empreender, eu sempre defendo isso arduamente, tanto na sala de aula quanto na consultoria, o primeiro passo é você tentar se municiar da maior quantidade possível de informações. Nós vamos depois, na sequência, detalhar isso nos slides, mas o que eu sempre digo, empreender não tem nada de glamuroso. Muito pelo contrário. São frustrações em cima de frustrações, em cima de frustrações. Eu faço uma comparação com o ato de empreender com quem, porventura, ou pratica uma arte marcial, ou faz, por exemplo, lá balé. Às vezes as pessoas vão numa apresentação de balé e acham aquilo lindo, maravilhoso, mas elas não têm noção do esforço que aquelas meninas, ou em alguns casos, alguns rapazes, ficaram, às vezes, treinando aquela apresentação 6 meses, 1 ano, literalmente destruindo os dedos para conseguir fazer todas aquelas, né, colocar assim, performances, né? Então as pessoas não se dão conta disso. E daí no empreendedorismo no Brasil é a mesma coisa. Às vezes você vê assim cases de sucesso, que o cara em 2 anos conseguiu prosperar, e você acha que isso é fácil. E não é fácil. Mas por que residiria um paradoxo aí? Porque para que você possa empreender, não é o que eu digo, você tem que se municiar de informações. Mas onde é que está o paradoxo aí? É que hoje nós nunca tivemos tanto acesso às informações. Que graças à internet, hoje, basta que você digite uma informação lá, não que você vá ter acesso obrigatoriamente a uma fonte confiável ou atualizada ou alguma coisa que o valha. Mas é muito mais fácil hoje você ter acesso a informações de mercado, bem como você conduzir
pesquisas com os seus potenciais clientes ou já clientes do que era no passado. Só para mostrar o quanto que eu estou velho, né? Porque eu que já passei dos 40, a minha monografia do curso de Direito, por exemplo, não teve nenhuma citação da internet. Por isso que às vezes eu brinco, né? Às vezes, em alguns casos, era mais fácil ser professor lá nos anos 90. Eu defendi minha monografia em 2001. O sinal do orientador foi o professor Ricardo, que hoje é o nosso reitor da Federal, está se candidatando agora novamente à reeleição. Então, não tinha plágio, porque era tão difícil a gente copiar as coisas, né? Porque como é que tu fazia monografia naquela época? Você ia na biblioteca, tirava xerox dos livros, fazia os fichamentos de leitura, mostrava para o teu orientador, ele aprovava os fichamentos de leitura, muitos deles feitos na mão, e daí que você começava a construir a tua monografia. Então, você, de algum jeito, já acabava transcrevendo boa parte daquilo que você ia lendo para o teu trabalho. E hoje isso mudou, né? Veja a facilidade que nós temos, não é, com a internet. Então, no primeiro momento, você pensaria assim, mas, professor, por que mesmo com tantas informações, não é, o meu trabalho não é tão fácil quanto originalmente poderia parecer? Porque aí que tem a segunda questão importante. Porque, muito embora nós nunca tenhamos também tantas possibilidades de acesso a financiamento, né, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, no Brasil, nós tínhamos o quê? Como é que você empreendia no Brasil, né? Quer dizer, ou você economizava uma quantidade de dinheiro durante boa parte da sua vida, em alguns casos você se aposentava, e daí que você ia montar o seu negócio, ou você, por alguma razão qualquer, por uma bênção divina, ganhava uma herança, ou ganhava na loteria, quem sabe, ou, em último caso, o que era mais comum, que as pessoas fossem em busca de um empréstimo bancário, o que vocês também devem estar bastante cientes que o juro não é de hoje que é alto, no passado também era alto, então, em muitos casos, isso inviabilizava o processo de empreendedorismo. Hoje já não. Hoje você tem a figura do investidor anjo, você tem incubadora, você tem aceleradora, você tem vários profissionais que, de alguma maneira, tentam prestar uma mentoria para essas empresas. Eu, particularmente, também faço isso. Então, o que deveria estar acontecendo? Bom, se nós temos hoje muito mais acesso à informação, e por mais paradoxal que possa ser, nós também temos muito mais acesso a formas de financiamento, por que em contrapartida, nós temos, mesmo assim, num país como o nosso, logicamente, uma dificuldade para empreender? Então, os dois pontos que eu queria ressaltar, que acredito que vão, de alguma maneira, afligir todos vocês que estão nos assistindo agora. Então, primeiro ponto importante. Muito embora nós tenhamos, por um lado, uma facilidade, como eu estava colocando, acesso à informação, bem como acesso ao financiamento e ou a outros espaços de interação que facilitam o processo de empreendedorismo, o que aconteceu, em especial dos anos 90 para frente, com a consolidação daquilo que nós chamamos de sociedade da informação. Hoje, graças à globalização, o que aconteceu com a nossa concorrência? Há 20, 30 anos atrás, o que acontecia? Nós competíamos, ou nós fazíamos análise concorrencial, o que nós chamamos de restrita ou geográfica. Mas como funcionava isso no passado, né? Quer dizer, você queria analisar o potencial de um determinado mercado, então você ia montar um consultório, por exemplo, em uma cidade qualquer. Então, o que você fazia a priori, ou deveria fazer? Você via quantos outros nutricionistas ou pessoas que trabalham em áreas correlatas àquela que você desejava atuar. Então nós temos 4, 5, 6 profissionais. Mas ainda tem demanda reprimida nesse mercado e eu posso me instalar lá. Hoje, o que é importante que você que está nos assistindo, esse tipo de análise acabou. Porque graças à globalização e à internacionalização dos mercados, uma série de barreiras que nós tínhamos, socioculturais, linguísticas, financeiras, geográficas, deixaram de existir. Então, o que acontece hoje? Em muitos casos, eu vou empreender, por exemplo, aqui na cidade de Curitiba, e como acontece com uma das clientes que eu particularmente, né, atuo no campo da consultoria, né, ela trabalha com moda feminina, com biquíni, com outras coisas mais, né, e o que acontece nesse caso é muito legal, sabe por quê?
A empresa está sediada em Curitiba, só que o nosso principal, no caso dela, né, mercado consumidor desses biquínis, dessa roupa banho, né, roupa verão, por assim dizer, está lá em São Paulo, né, porque ela vende para determinadas empresas de São Paulo, essas empresas só colocam a etiqueta nesses biquínis e vendem lá em Santos, no Guarujá. Então, vejam, primeiro ponto importante, o nosso principal cliente final não está mais na mesma praça em que está a nossa fábrica, ou que está a nossa loja, ou que está a nossa sede. E, para ficar mais interessante, essa nossa, que eu sempre falo, não é dificuldade, é desafio. Hoje, os nossos principais concorrentes, eles estão aonde? Eles estão lá na China. Porque hoje o desafio de muitas marcas aqui no Brasil, e eu cito o caso do biquíni, não é mais se preocupar com a empresa que está na outra quadra, na cidade ao lado, mas é porque, por mais paradoxal que possa ser, nós temos empresas sediadas lá na China, que mesmo com toda a logística que você tem de trazer uma peça de roupa, no caso um biquíni, imagine, você tem que trazer isso de container, isso que vai desembarcar ou em Santos ou aqui em Paranaguá, depois tem que chegar via caminhão ou via trem, né, até o seu intermediário, para que ele coloque a etiqueta dele e possa vender. Então, hoje, o que acontece, e no caso a nutrição também não foge à regra, porque nós temos muitos profissionais que atuam hoje de forma online. Então, para que você consiga galgar o seu espaço hoje no mercado, não basta mais, como nós fazíamos no passado, pensarmos em termos geográficos. Essa análise descarte. O que vai permitir que você literalmente sobreviva, como nós vamos apresentar depois na sequência, é você justamente conseguir consolidar na mente do teu público, veja, não são todos os públicos, é você trabalhar uma segmentação de maneira cada vez mais específica, um lugar só seu. Porque outro ponto importante, e vocês agora que estão nos assistindo, tomem cuidado muito grande, não basta simplesmente você estar bem posicionado. Quer dizer, você é a nutricionista que trabalha com nutrição esportiva. Bacana. Mas, além disso, o que torna o seu serviço, o seu conhecimento melhor do que a outra nutricionista esportiva, do que a outra nutricionista esportiva? Quer dizer, além de você ter um lugar único e marcante, você tem que apresentar motivos que levam a sua empresa, o seu produto, ou vocês nutricionistas, a serem diferentes de todas as demais. Por isso... E ainda, né, Sérgio, aí, e tem mais um desafio aí para quem é profissional da saúde, né? Como que eu vou pautar as minhas ações, minhas estratégias de comunicação, dentro ainda do que a gente chama, né, do nosso código de ética e condutas, né? Porque a saúde não é simplesmente uma mercadoria, né? Tem todo um cuidado que a gente tem que ter também. Então, é mais um desafio ainda para o profissional da saúde, que a gente sabe que muitas vezes o profissional que não é da saúde, que não tem esse conhecimento da ética em saúde, ele utiliza de alguns artifícios que não são tão bacanas e ainda trazem problemas para a saúde da população, né? Então, a gente ainda, enquanto nutricionista, tem mais esse desafio aí, que é pautar a nossa conduta dentro da ética, né? Exatamente. Da bioética. Se eu estiver enganado, Alex, eu não sou nutricionista de formação, eu acho que é o artigo, se não me engano, acho que 47 ou 57 do Código de Ética de vocês, né, que não possibilita que você faça aquelas fotos do antes e depois. Não é isso? Acho que é esse que é o número do... Eu não lembro exatamente o número, você está mais informado do número do que eu, mas eu sei que realmente é uma constância dentro do, né, porque assim, a gente tem o antes, tem o depois, mas a gente não tem o depois do depois, a gente não sabe o que efetivamente aconteceu, daí a gente acaba transformando e indo, né, para aquela questão do que a gente chama do terrorismo nutricional, do apelo para o corpo, uma série de coisas que não são tão bacanas aí para a área da saúde, né, mas realmente existe essa proibição para o código de ética aí, e para como então, nutricionista ter as suas condutas, destacar, né? Para vocês, né, nutricionistas que estão nos assistindo, como é que você foge dessa armadilha que a gente vê vários profissionais aí de alguma maneira adentrando, do antes e depois, das dicas milagrosas, dessas dietas maravilhosas e tudo mais. Volta à questão central. Marca hoje é credibilidade. Tem um slide depois para mostrar isso lá na frente. A questão central é credibilidade.
credibilidade hoje, como é que você vai, de alguma maneira, construir? Isso não acontece da noite para o dia. Você não vai se tornar um profissional super, mega, maxi, renovado em mês, 2 meses, 3 meses. E como é que você Sérgio, faz artigo para... 58. Artigo 58, fui pesquisar lá. 58, ó. Então, errei por um. Do Código. Então, desculpa a gafe. Eu já tinha lido, até porque quer queira que não, eu utilizo isso, né, mesmo indiretamente, nas minhas aulas. Então, como é que você escapa dessa armadilha? Fornecendo para as pessoas informações de relevância. Quer dizer, você não está simplesmente vendendo, isso que é muito importante, o processo de emagrecimento. Você está vendendo qualidade de vida. Isso que é importante a gente sempre destacar. Não é? Até a Tati aqui acabou de colocar, artigo 58, por gentileza. Obrigado. Quer dizer, você não está vendendo simplesmente um produto, porque uma questão importante dentro do comportamento do consumidor, só para fazer uma parte agora, só para é bacana a gente destacar, nós sempre, de alguma maneira, compramos um produto, que pode ser um bem ou um serviço. No caso do nutricionista, o produto que ele fornece, ele é prioritariamente, logicamente, um serviço. Isso é bastante óbvio, né, para quem está nos assistindo. Agora, o ponto central é o seguinte: muito embora você, abre aspas, compre o produto, o que você realmente quer desse produto não é o produto em si, mas o benefício que ele sozinho, ou acrescido de benefícios oriundos de outros produtos, vão levar você a uma solução. Caso essa solução, lá no final do processo, de fato seja atingida, você vai ficar o quê? Satisfeito, né? O teu cliente. Só que hoje, para que você realmente consiga se destacar, não basta mais satisfazer. Você tem que superar a satisfação. O que você tem que gerar lá no teu cliente, lá no teu paciente, que é para ser uma expressão mais gentil na área de saúde, é o que a gente chama de encantamento. Você tem que superar as expectativas. Então, quando você, infelizmente, pauta suas ações única e tão somente pelo antes e depois, por exemplo, quais que são os dois equívocos? Primeiro, que você já está de cara contrariando, não é, o código de ética. E outro equívoco, dentro do ponto de vista mercadológico, é que você está dando ênfase ao produto e não à solução. Vejam que o processo de emagrecimento é um elemento a mais que vai gerar a qualidade de vida lá no teu paciente e ou no teu cliente. Então, você indiretamente também tem que instruir ele de que você não está simplesmente permitindo que ele emagreça, mas você está conduzindo ele para um novo momento da vida dele, que a partir do momento que ele tiver, por exemplo, menor percentual de gordura, isso não é só um ganho estético, não é só um ganho com relação à autoestima, é uma melhora, literalmente, de vida. Ele vai ter uma menor propensão a diabetes, uma série de problemas que vocês, de alguma maneira, aí, nutricionistas, sabem muito melhor do que eu, que, como eu digo, eu falo isso de metido, já que eu estou aí, de certa maneira, trabalhando há 14, 15 anos nos cursos de nutrição, né, pós e graduação, muito daquilo que eu aprendi por osmose, eu sempre tive o prazer de trabalhar com profissionais aí maravilhosos, mas isso que eu sempre afirmo. Então, você não está vendendo o ato de emagrecimento, você está vendendo algo a mais, você está vendendo uma cultura do wellness, do bem-estar. Isso que é bacana a gente destacar. E outro apontamento que eu queria destacar aqui é o seguinte: o segundo desafio, igualmente importante, nós temos que, de alguma maneira, pensar em soluções para o futuro, não mais com a cabeça do passado. Então, o que a gente vê muitas vezes? As pessoas tentam, de alguma maneira, imitar, literalmente imitar, exemplos de sucesso que deram certo para outros profissionais, mas que esse sucesso só foi possível de acontecer para esses profissionais porque eles começaram a agir dessa maneira a questão de 5, às vezes mais, anos atrás. Então, o que você tem que fazer, você que está agora nos assistindo, se você de fato quer galgar o seu lugar ao sol, o que você tem que pensar? Você tem que pensar para o futuro, com aquilo que nós denominamos do marketing, um mindset literalmente desprovido dessas amarras que nós tínhamos no passado. Uma delas que eu queria ressaltar já, porque
muito provavelmente não vai dar tempo de eu abordar, porque já tem mais 20 minutinhos e eu, como sempre, me empolguei, é que nós, hoje, devemos trabalhar modelos de segmentação cada vez mais focados, guarde isso, não mais em questões demográficas, ou seja, eu não sou especialista em mulheres, em homens, em crianças, em pessoas com mais idade, com menos idade. Não que isso não possa ser um fator que vai me ajudar dentro do meu posicionamento. Agora, o que de fato vai permitir, ou pelo menos vai facilitar, que você consiga construir esse posicionamento na mente das pessoas, é que o teu processo de segmentação se dá não mais por essas questões demográficas, e sim por aquilo que no marketing denominamos de questões psicográficas. Ou seja, o que é o tal da psicografia, a grosso modo? É o estilo de vida. Então, o que você tem que começar a pensar, nutricionista? Que às vezes nós temos pessoas, muitas vezes um pouco mais velhas, um pouco mais novas, de ambos os gêneros, não é, com diferentes classes sociais, mas que de alguma maneira possuem traços psicográficos, ou seja, comportamentais, muito similares. O que eu falo hoje, só para que talvez fique um pouco mais claro, num exemplo não diretamente ligado à nutrição, é que durante muito tempo a gente pensou em famílias. Né? O Martin traz essa imagem da família muito consolidada, isso até em especial os anos 90. O que era a família para o marketing? Era uma visão bem conservadora. Era um pai, uma mãe, 2 ou 3 crianças sorridentes, um cachorro bem feliz, bem educado. É aquela família típica do comercial de margarina. E hoje o que eu falo para os meus alunos dos cursos de graduação e de pós, que a própria expressão família caiu em desuso. Hoje o mais sensato é nós referirmos a arranjos familiares. De tal maneira que, vou dar um exemplo bem extremado. Se você tem, porventura, uma menina, e essa menina, moça, enfim, mora com 5 gatos, e ela considera esses 5 gatos como sendo seus filhos, você fala assim, essa menina é louca. Aquilo que eu digo, guarde esse tipo de convicção para você. Mercadologicamente falando, o que você tem que pensar? Se ela considera os 5 gatos como sendo filhos, quando você for, porventura, comercializar ração e ter ela como público-alvo, você tem que vender esse processo dela adquirir a ração não simplesmente como um ato de alimentar esses 5 bichinhos, mas com uma demonstração que ela está fornecendo para esses 5 gatos de amor. Porque, afinal de contas, ela percebe esses 5 bichinhos como sendo seus filhos. Então, cabe a nós, e aí nem sempre é fácil, nos despirmos de uma série de amarras que nós temos socioculturais e pensarmos no seguinte, e o melhor exemplo, só para que vocês possam estudar, é o caso da Harley Davidson. Nós temos uma figura típica do harleiro, que seria aquele cara de barba, jaqueta de couro, camisa preta, né, que anda de Harley Davidson, escuta rock e tudo mais. Só que veja que interessante, nós temos pessoas que, se você for pensar, não tem nenhum traço, preste atenção nesse detalhe muito importante, desse harleiro típico. E por que mesmo assim a Harley Davidson consegue vender para essas pessoas motos? Porque a Harley Davidson não vende produtos. E ela não tem, com prioridade, uma segmentação demográfica. Demográfica ligada à pessoa. Gênero, idade, grau de escolaridade. Não. O que ela vende é estilo de vida. De tal maneira que ela consegue vender os produtos, no caso, não só as motos, mas como os acessórios, para diferentes pessoas que demograficamente são muito distintas. Temos homens, mulheres, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, mas o que elas têm todas em comum? A mesma pretensão em termos de estilo de vida. Então, você que está agora nos ouvindo, nutricionista, comece a pensar o que você consegue fornecer de solução para as pessoas. E se essa solução que você fornece não abrange pessoas, que presta atenção agora nesse detalhezinho, que têm diferentes composições biológicas, demográficas, para utilizar uma expressão do marketing, mas que têm em comum
as mesmas aspirações com relação à questão psicográfica. Se você começar a pensar mais em termos de estilo de vida e menos nessas barreiras que, por assim dizer, de alguma maneira, nós nos consolidamos ao longo dos tempos, dentro da questão do seu posicionamento, vai ficar mais fácil você galgar um espaço do que você ficar se mantendo dentro dessas classificações mais tradicionais. Até porque, só para concluir esse slide, desculpa a minha empolgação, os próprios padrões mais tradicionais que nós tínhamos já não existem mais. Exemplo, vocês que agora estão aí gentilmente acompanhando a live, defina para mim o que é ser jovem, o que é ser adulto. Ninguém mais sabe. Não tem mais um ritual de passagem que designa agora você é adulto, agora você não é mais criança, agora você é adolescente. Então, se na nossa sociedade não existe mais um ritual de passagem que faz você se tornar adulto, como existia na minha geração, o que fazia você virar adulto na minha geração? Eu que já passei dos 40 anos. Era você ou tirar a carteira de motorista, que já era o primeiro degrau para você, como minha mãe falava, virar gente, mas o principal elemento que fazia você virar adulto era você morar sozinho. Então, se você virava adulto, aos olhos dessa leitura mais conservadora, você obrigatoriamente tinha que morar sozinho. Mas o que nós observamos hoje? Nós temos uma série de pessoas que têm lá seus 30 anos, têm uma carreira profissional extremamente solidificada e continuam morando com os pais. Então, se não existe mais essa cisão, veja, no caso profissional, no caso etário, existiria isso com relação à sua forma de se posicionar? Será que não valeria a pena você, em certos casos, começar a pensar nos reais benefícios que você consegue, de alguma maneira, apresentar? E quais são os diferentes públicos que, a partir desse benefício, você consegue abranger? E daí, sim, você vai estar conseguindo trabalhar com o mindset dessa sociedade da informação para frente. Essas classificações que nós tínhamos aí, jovem adulto, jovem senhor, você é um jovem senhor, acabaram. Não tem mais essa questão. Eu vejo isso por mim, só o último exemplozinho, né? Eu tenho 40 anos e eu não tenho filhos. E o que eu mais escuto, agora não tanto, mas era mais comum, inclusive no passado, e eu acho que, inclusive, deve afligir mais as mulheres do que os homens, é o seguinte, uma conversa, principalmente com o pessoal um pouco mais conservador, pergunta assim, você não tem filho, Sérgio? Eu falo, não, eu não tenho. E o que eu escuto? Mas quem que vai cuidar de você depois que você ficar velho? Isso me dá um tilt assim na cabeça, agora não tanto, mas no passado isso acontecia mais, mas ninguém, ou quem sabe um interno depois de um asilo, uma casa de repouso, quer dizer, eu não consigo mais imaginar a necessidade de, por exemplo, ter um filho para depois, mais velho, ter um enfermeiro. Até porque isso eu aprendi com a minha mãe, a gente cria filho para o mundo. Então, se nem mesmo mais essa questão das pessoas terem filhos para, abre aspas, né, ter alguém para cuidar de você lá de uma outra idade, sequer existe mais? Será que não está na hora da gente começar a abrir a nossa cabeça e rompermos com essas antigas classificações que fazem com que muitas vezes nós não aproveitemos determinadas oportunidades que estão surgindo no mercado e a gente passa batido. Só para que eu possa não mais falar disso, mas já que a gente tem que dar um exemplo concreto, acho que o Alex, que trabalha há mais tempo na área de nutrição do que eu, né? Que eu sou, como eu digo, metido. Curitiba, talvez alguns que estão nos assistindo façam parte desse grupo, percentualmente falando, é a cidade que tem a maior quantidade de veganos e vegetarianos do Brasil. Sabiam disso? Em números absolutos é São Paulo. Só que percentualmente é Curitiba. E esses veganos e ou vegetarianos, eles estão crescendo principalmente na classe A e B. E o que eu tenho certeza, até porque eu convivo com muitas pessoas vegetarianas, é que eles têm uma série de demandas reprimidas. Então, será que você, nutricionista, não poderia, em alguns casos, ao invés de trabalhar com adolescentes, abre aspas, crianças,
mulheres, só homens, pensar no vegetariano, até porque, para mim, particularmente, se alguém for vegetariano e quiser me contestar, sinta-se à vontade, hoje o veganismo e o vegetarianismo deixou de ser uma questão única e tão somente alimentar e se tornou um estilo de vida. Olha o lifestyle que eu falava para vocês, a questão psicográfica, porque começa o indivíduo, né, às vezes, se preocupando com uma questão de sustentabilidade. O cara começa a andar de bicicleta, daí o cara corta a proteína animal, e daí, logicamente, precisa da assessoria de alguém que entenda o estilo de vida dele e que forneça não simplesmente uma alimentação vegetariana e ou vegana, mas que combine com o estilo de vida desse rapaz, dessa moça. Então, só para vocês fazerem uma reflexão em cima disso, né? E daí o que está acontecendo hoje em dia? Aquilo que eu digo, nós temos que nos adaptar às questões que estão se fazendo presentes, macroambientalmente falando. Então, exemplo clássico, se as pessoas estão querendo ficar cada vez mais tempo em casa, o que as empresas estão fazendo hoje? Estão fornecendo home theater. Eu, particularmente, quando era adolescente, nos anos 90, era sagrado para mim sair sexta e sábado. Se eu não saísse, pelo menos sexta ou sábado, cara, eu ficava deprimido em casa. Uma coisa que no início me assustava, mas hoje eu já entendo com mais naturalidade, quando eu vou conversar com os meus alunos, principalmente segunda-feira, no caso hoje, né, eu sempre pergunto para eles assim, e aí, o que eles fizeram no final de semana? Agora, logicamente, a gente está com a questão da pandemia, mas isso impede que muitos jovens aí aproveitem aí as baladas e tal, mas imaginando o ano passado, muitos alunos falavam assim, professor, eu fiquei o final de semana inteiro maratonando uma série de Netflix. Fui eu, a minha namorada, sei lá, mais um casal de amigos, e nós fizemos isso. Então, o que acontece? Se o mundo está mudando, nós, gestores, somos nós que temos que nos adaptar a essas novas necessidades. Até porque o nosso cliente ele vai continuar demandando soluções. Então, cabe a nós entendermos essas pretensões, customizarmos essas soluções e apresentarmos isso para eles na forma de produtos. Se assim nos fizermos, a chance que você tem de prosperar é muito maior. E diante disso, já nesses nossos 15 minutinhos no máximo que eu tenho aí, então quais que são as possíveis soluções? Já que vocês que estão agora nos assistindo gentilmente querem alguma coisa né, para acrescentar no seu dia a dia. Então, apontamentos que eu consideraria pertinentes nesse processo, né? Então, primeiro ponto aqui, ó, o mundo mudou, vocês nutricionistas, de alguma maneira, têm que abrir a cabeça, deixar de pensar dentro daquilo que nós chamávamos lá de, ou hoje chamamos, né, de hard skills, são as habilidades técnicas, e vocês todos, nós todos, temos que conhecer cada vez mais de pessoas, pois de nada adianta você ser uma profissional que tem uma habilidade técnica maravilhosa, que ao longo da faculdade toda só tirou boas notas, sendo que se você, infelizmente, não sabe trabalhar com pessoas, entender pessoas e fornecer as soluções que, de fato, as pessoas precisam. E isso se torna ainda mais relevante na atual sociedade da informação. Por quê? Porque graças a essas novas tecnologias digitais da informação e da comunicação, principalmente a internet, notadamente a internet, o que tem acontecido hoje? Diferentemente do que havia no passado, as pessoas estão cada vez mais interconectadas. E pelo fato de elas estarem cada vez mais interconectadas, elas trocam informações com uma velocidade enorme. Em outras palavras, se as pessoas têm mais acesso à informação, elas estão cada vez mais demandantes. E quanto mais demandante, mais informada. Tem como a gente romper esse círculo? Negativo. Então, nós é que temos que estar constantemente pensando naquilo que nós, lá do marketing, chamamos de uma prestação pautada pela excelência. De tal maneira que você não só entregue aquilo que, de fato, o teu paciente e ou teu cliente deseja, mas que você supere as expectativas dele. Só que para você superar as expectativas dele, o que você tem que fazer? Você tem que estudar o estilo de vida dele para saber quais que são as reais dores
as reais demandas desse seu potencial ou já paciente, para que você possa, logicamente, não só entregar aquilo que ele espera, mas superar essa expectativa. Então tá aqui, ó. Nós temos que romper com essa ideia de que nós vendemos algo, nós, no fundo, temos que nos posicionar como prestadores de um serviço, nós temos esse desafio, afinal de contas, aquilo que nós entregamos é intangível, é desprovido de consistência física, e o que está acontecendo hoje para tornar esse processo ainda mais desafiador? Nós temos essas duas situações que vocês todos, nós todos, nos deparamos, que são quais? O que nós denominamos de just in time e end of waiting. As pessoas não têm paciência. Vocês que estão nos assistindo aí, o próprio Alex também, clínica, deve saber isso melhor do que ninguém, a pessoa que é no teu consultório hoje, e ela quer se pesar daqui 10 dias e quer ter perdido 5 quilos. De preferência, ganhado mais uns 2 quilos de massa magra. E se você não faz isso, se você não consegue entregar isso para essa pessoa fica frustrada. Então, nós temos que também levar isso em consideração. Até porque, não sei se vocês sabiam disso, quem me entregou esses dados foi a professora Fernanda, que é psicóloga e a minha colega lá na UP. O Brasil, hoje, é o país campeão em taxas de ansiedade. Não sei se vocês sabiam disso. A Organização Mundial da Saúde, e esse é um estudo conduzido em 2017 e 2018, o Brasil está no topo do ranking. E aí volta aquilo que eu sempre digo, uma das dificuldades que nós, gestores, temos é o seguinte, parte dessas variáveis você não consegue manejar. Por exemplo, o valor daquilo que você cobra do seu paciente, os horários que você, porventura, né, clinica, o que seria, inclusive, bastante inteligente que alguns clinicassem justamente no horário em que as pessoas têm possibilidade, de fato, de frequentar um nutricionista, que seria, por exemplo, o horário de almoço, ou depois do expediente. E você vê que muitos nutricionistas continuam insistindo na tática completamente equivocada de atender no horário comercial, que são justamente os horários que as pessoas não podem frequentar o nutricionista. Você tem que fazer o contrário. Você tem que oferecer o teu serviço justamente no horário que a pessoa tem livre. Ao invés de você trabalhar das 8 ao meio-dia e das 2 às 6, tente organizar a tua agenda de tal maneira que você pudesse entrar, porventura, sei lá, às 10 no consultório, trabalhar até as 2, 2 e pouco, e depois fazer um segundo horário, quem sabe, de umas 5 até umas 8. É isso que nós temos que fazer. Né? A gente tem que adaptar as nossas soluções a partir, inclusive, da própria agenda dos nossos pacientes, né? E como eu coloquei ali embaixo, fale, querido. Só para contribuir, e eu vejo assim que esse novo modo de ler o tempo, né, do instantâneo, a gente tem que aprender a comunicar isso também para o nosso paciente, de que se ele quer algo duradouro, se ele quer algo consistente, essa leitura do tempo não vai funcionar naquele momento, né? Então aí fica um desafio, como a gente vai fracionar isso para que ele tenha resultados instantâneos, mesmo que não seja aquele que ele chegou na primeira consulta, e que ele sinta isso, mas que ele entenda que o trabalho realmente não é just in time, né? É um trabalho que ele tem que ter um cronograma de execução, não é assim, até porque a gente sabe, e até tá muito bacana, assim, essa nossa semana, porque uma palestra está interligada na outra, assim, sabe? Os conhecimentos, eles acabam se construindo, né? Então, a gente conversou com a Sophie, que é a nutricionista, e ela trabalha justamente essa questão, né, de que o rápido não vai ter um sucesso duradouro, né? Então, ela, assim, 95% das pessoas que fazem esse processo de emagrecimento muito rápido, elas voltam a ganhar peso depois, a ter um reganho de peso, né? Justamente porque não se consolidou esse trabalho, mas é o que as pessoas esperam. E aí, aonde os oportunistas, né, as pessoas que não são nutricionistas, as pessoas que não têm esse conhecimento da nutrição, ganham um pouco de mercado, porque elas acabam vendendo essa falsa ilusão do resultado rápido, né, do resultado que traz benefício para a saúde, e a gente sabe que eles estão mais causando danos à saúde daquela pessoa do que trazendo benefício a longo prazo. Eu acho o ponto que você colocou agora fantástico, meu querido. Você que teve aula comigo, sabe também, eu tenho uma formação também na área da psicanálise, não que eu clinique,
Eu brinco, né? Não tenho estrutura psicológica para clinicar, mas eu procuro, na medida do possível, aí, transmitir aquilo que eu aprendi na minha formação. Inclusive, meu TCC na área de psicanálise sobre loucura, eu posso falar com uma certa propriedade acerca de algumas temáticas, mas nós vivemos hoje, na verdade, não um imperativo só do agora. Nós vivemos, na verdade, vários imperativos. E eu vou só destacar mais dois, depois eu vou avançar o slide, não vou acabar podendo desenvolvê-los tal como eu queria, que são quais imperativos? O imperativo do sucesso e da alegria, e é interessante você perceber isso, que essa é uma consequência indireta do American Way of Life, que começa a ganhar raízes aqui no nosso país, a partir dos anos 50 e 60, e o principal apontamento para você que está nos assistindo agora, ver o quanto que isso é forte e o quanto que isso passa literalmente batido na nossa cultura, é que a partir desse momento, anos 50 em diante, é que as pessoas começaram a tirar foto sorrindo. Se você for pegar a foto do casamento dos seus avós, possivelmente eles não estão sorrindo. As fotos que as pessoas tiravam até os anos 40, até os anos 50, pode observar isso. Faça uma experiência no Google, as pessoas estão sérias, a expressão até sisuda aos nossos olhos. Mas isso não queria, de maneira alguma, denotar que elas não fossem pessoas felizes. Nos anos 50, e essa se tornou uma prática cada vez mais corriqueira, eu dou exemplo como uma foto para tangibilizar isso um pouco para vocês, nós temos que estar constantemente mostrando que nós estamos felizes. E a contradição que existe nisso, é interessante a gente pensar que a alegria, ou os momentos de alegria plena, não são a constância na nossa vida. Deveriam ser, mas infelizmente não são. Eles são a exceção. Mas nós tentamos, de todas as maneiras, literalmente forçar, em alguns casos, a barra, para mostrar um estado de constante alegria. E o Instagram é um exemplo clássico disso. As pessoas só mostram momentos felizes, né? São chamados slices of life. E daí o outro apontamento que vem interligado a esse imperativo, que seria o imperativo da alegria, é o imperativo que vamos denominar assim, da ausência de dor. Então você quer o resultado, mas você acha que esse resultado ele vem sem a existência de um sacrifício. E daí que o Alex colocou, e eu concordo, que surgem não mais formas de emagrecer, mas fórmulas. Então a pessoa pensa o seguinte: mas para que eu vou fazer regime se eu posso tomar lá um remédio X ou fazer um tratamento Y? Né? O Alex e os meus colegas não me deixam agora mentir. Eu não sei como é que está agora, mas pelo menos na época que eu dava aula na graduação, na Federal, nós tínhamos esse triste ranking, né? Não sei se isso continua ou não. O Brasil era um dos países, se não principal, um dos principais países que as pessoas consumiam remédios para emagrecer, né? Anfepramona, Femproporex, cloridrato de sibutramina. Quer dizer, o que deveria ser um complemento, volta àquela situação, para uma forma de emagrecimento, como as pessoas querem algo, vejam só, instantâneo, que garanta alegria e que não gere dor, não gere transtorno, você acaba se socorrendo nessas medidas paliativas. E como o Alex colocou muito bem, são completamente ilusórias, porque a pessoa emagrece, lógico, né? Toma uma anfepramona, né? Óbvio, né? A pessoa não vai ficar sem fome, mas é ilusório, porque ela não mudou a cabeça dela, ela continua com os mesmos hábitos errados. Daí basta que ela pare. Isso acontece também, né, com quem toma outros remédios tarja preta, né? Você aprender isso em farmacologia, e a situação não só se reverte àquilo que era, como em alguns casos a pessoa acaba engordando mais do que ela estava no início do tratamento, né? E você vai fazer o que com isso, né? Então cabe, logicamente, isso que eu falo, hoje, em boa parte do trabalho nutricionista, é muito mais um trabalho de soft skill, de conversar, de entender, que se aproxima muito mais se você for guardar as devidas proporções de um psicólogo,
do que propriamente do nutricionista. Porque, em alguns casos, o que a pessoa muitas vezes precisa é de um amparo muito mais psicológico e ela acaba transferindo isso, usar uma expressão da psicanálise, para o profissional de saúde, como em alguns casos transfere para o professor, do que propriamente a habilidade técnica desse profissional. Daí deixa eu só avançar mais um pouquinho, sei que a gente já estourou o horário, só para poder pelo menos avançar pelo menos mais uns 2 slides, daí eu faço aqui o fecho. Então, nós temos um teste, esse que eu queria agora fazer com vocês, e daí eu prometo que já vou para os finalmente. É um desafio muito interessante, só para consolidar aquilo que eu tentei de alguma maneira, pelo menos passar aí 50% dos meus slides. O teste que eu queria que vocês fizessem agora é o seguinte: tente lembrar, olha que bacana, a roupa que você estava usando na sexta-feira passada. Então, imagina, agora nós estamos na segunda, na sexta-feira, dia 28, e imaginando que você não está fazendo home office, onde você pode permanecer a parte do tempo, pelo menos em casa lá, em alguns casos vestido lá seu pijama feliz e faceiro. Você consegue lembrar? É engraçado porque você começa a fazer ali um recover, como eu sempre digo, né, do seu HD mental, e é engraçado porque, cara, nós estamos na segunda, pô, domingo, sábado, 3 dias atrás, e em alguns casos você não consegue lembrar. E daí vocês, nutricionistas, você consegue lembrar o que você almoçou na quinta-feira passada? Ou o que você almoçou na quarta-feira passada? E às vezes a pessoa não consegue. A pessoa fala, deixa eu dar uma olhada aqui no meu Instagram, porque eu bati uma foto do prato que eu preparei. Só que de cara, a pessoa não consegue lembrar. Agora, em contrapartida, só para você agora ficar bem quieto com aquilo que eu vou te propor, tente lembrar em que roupa você estava vestido na noite do Natal. Você consegue lembrar? Você consegue lembrar aquilo que você jantou na noite de Réveillon? E da conclusão que nós chegamos, eu acredito que todos, de alguma maneira, chegaram à mesma, que em alguns casos você não lembra a roupa que você estava vestido sexta-feira ou que você almoçou na quinta-feira passada. Contudo, você consegue lembrar a roupa que você usou lá no Natal do ano passado. Imagine, há 6 meses atrás, bem como aquilo que você jantou na ceia de Réveillon. Então, o que vai fazer, só para que vocês guardem isso, né, que algo se consolide de fato na sua cabeça, não é a questão cronológica. Ou seja, não é algo que você viu mais recentemente e tem uma maior possibilidade, de fato, de ficar guardado de maneira indelével na sua cabeça. O que realmente vai fazer com que algo fique, de fato, guardado nesse nosso cabedal de memórias que nós temos hoje, é que, para que algo, de fato, se consolide nas suas lembranças, isso, preferencialmente, tem que ter gerado algum tipo de experiência única e marcante. Ou seja, você tem que ter desenvolvido na vida das pessoas algum tipo de mudança. Porque senão fica um negócio muito engraçado, né? E aí que está o nosso desafio. Como é que eu vou fazer com o meu paciente ou com o meu cliente, imaginar que você tem uma loja de suplementos, por exemplo, consiga lembrar de uma marca, de um produto, ou sequer de uma loja, se ele sequer consegue se lembrar o que ele almoçou ontem, ou que roupa ele estava vestido a semana passada. Então, o que eu digo para vocês, que eu sei que o nosso tempo, infelizmente, já está aí, nos aproximando do fim, você só vai conseguir, de fato, ter um espaço consolidado no imaginário das pessoas se você, de alguma maneira, conseguir criar algo diferente de tudo aquilo que a pessoa já está acostumada a ver. Então, que você pode se basear em outros modelos de sucesso. Cara, é muito legal você fazer isso. O próprio marketing nos ensina isso. Nós temos uma técnica chamada de benchmarking, que ensina exatamente isso. Você vai em busca de boas práticas e tenta, de alguma maneira, adaptá-las ao seu negócio, ao seu produto ou à sua empresa. Qual que é o erro? É você imaginar que a técnica, o processo ou a estratégia que deu certo com a empresa A, deu com a empresa B,
o produto seu, que valha, vai acontecer exatamente com você, da mesma maneira. Não que você não seja capaz de desenvolver algo de sucesso, mas o que você tem que ter uma noção muito clara é que, em muitos casos, aquilo só deu certo daquela maneira que foi implementado há 5, 6 anos atrás. Então, se você também implementasse isso há 5, 6 anos atrás, em uma outra conjuntura, muito provavelmente você teria um sucesso muito similar. Agora, se você tentar implementar algo que deu certo lá, por exemplo, em 2010, no ano de 2020, até pode dar certo, mas a tendência, até porque como o contexto está cada vez mais acelerado e o mundo está mudando com uma intensidade crescente em um tempo cada vez mais curto, você infelizmente vai acabar se frustrando. E a pessoa compra um livro de marketing e fala: aquele livro é uma enganação, porque eu tentei colocar tudo em prática, aquilo que eu li naqueles vários cases, e nada deu certo. Quer dizer, por quê? A ideia não é que você coloque aquilo exatamente daquela maneira na prática, mas que gere insights, gere inspirações, para que você consiga, a partir daqueles exemplos, criar o seu modelo de negócio, que você possa desenvolver algo de fato novo, algo inovador. Tá bom, meu querido? Alex, vocês têm mais uns minutinhos com vocês? Como é que está meu tempo? Tem algumas perguntas Opa, também. pode perguntar. Eu já vou me estender. Vamos lá, então. Então, vamos, a gente teve uma lá, bem no comecinho, que o Alisson perguntou, né? O LinkedIn é mais profissional, é rede de contato mais profissional, mas também é interessante Eu para concordo. fazer a captação de Eu acho que tudo clientes ou aquilo que não? você puder, de alguma maneira, apresentar acerca da sua pessoa e que tem uma ligação muito forte com o espaço profissional, ou seja, todos os congressos que você, porventura, está frequentando e ou já frequentou, materiais que você escreveu, isso, lógico, acaba tendo uma ligação mais próxima com nós, professores, que atuamos academicamente também, mas também vale para profissionais. Isso que eu digo. Às vezes as pessoas têm uma visão muito curta da realidade. Vou dar um exemplo para vocês agora, que estão nos assistindo. Quantas vezes você teve a oportunidade de dar uma entrevista, de contribuir com algum tipo de publicação, e a primeira tendência nossa é ver o seguinte: mas quanto que eu vou ganhar com isso? Então é óbvio, né? Na maior parte das vezes, salvo exceções muito honrosas, e eu já faço isso há algum tempo, e sou bem sincero, eu nunca ganhei nada, 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 nenhum real em termos financeiros. Mas o que isso já me ajudou em termos de networking, cara, foi um negócio assim fantástico. Eu, por exemplo, agora, no início da quarentena, eu fui convidado, por sinal, por uma ex-aluna, veja a questão do networking, para dar uma entrevista na RPC, que eles precisavam de alguém que tivesse uma formação na área de psicanálise, de psicologia e tal, e que falasse um pouquinho acerca dessa questão da ansiedade e de como é que isso impacta nos hábitos alimentares. E óbvio, né, eu aceitei o desafio e foi bastante interessante, porque não foi uma, mas foram várias entrevistas, né, e lógico, eu tive que fazê-las na minha casa, então eu tive que preparar toda a minha casa e tudo mais, né, então tive que conduzir isso, né, e depois tive que filmar também eu me alimentando, o que eu estava fazendo para diminuir a ansiedade, e deu um trabalho, assim, bem sincero, gigante, né, e depois aquilo ainda foi passar num sábado, às 7 horas da manhã. Eu falei, olha, que bobeira, né? Eu fiquei uns 4 dias em cima disso, porque eu morei quase 1 hora e meia na entrevista, porque eu tive que filmar, depois cortar, depois todas as outras situações que eu tive que fazer. Eu sei que eu dediquei um tempo assim razoável. E eu falei, cara, ninguém vai assistir isso sábado de manhã, 7 horas da manhã. E eu fiquei impressionado depois, não só com o resultado no próprio sábado, mas depois, quando eu postei o link, a quantidade de pessoas que vieram conversar comigo, porque assistiram depois, não no dia, mas como eu coloquei o link, e clicaram lá e assistiram. Porque daí, logicamente, estava eu falando, tinha uma psicóloga, tinha, por sinal, uma nutricionista, e a repercussão maior que se deu
foi justamente aonde? Foi no LinkedIn. Então, o rapaz estava perguntando agora, é interessantíssimo que você tenha o teu LinkedIn, não, o teu Instagram, perdão, porque ele, de certa maneira, ele serve como o primeiro contato das pessoas para com você. Até porque é interessante também que você no teu LinkedIn, não, principalmente, perdão, no teu Instagram, lá sim, você mostre que você tem uma vida particular. Eu sou meio avesso à ideia, depois um dia a gente pode até conversar acerca disso, marca uma live 2 aí, Alexandre, eu explico melhor com carinho, né? Quer dizer, que você faça um LinkedIn, perdão, um Instagram, tô com o LinkedIn na cabeça, só profissional e só pessoal. Eu tenho uma certa ressalva Mas com pode relação a falar, isso. Sérgio, um pouquinho disso? Pode falar, porque uma das perguntas que eu ouvi ali no chat, né, não é essa, eu acho que eu acho que é da Letícia mesmo, é justamente sobre isso. Se você recomenda que a gente tenha separado um perfil no Eu, Instagram pessoal e outro profissional. Olha aí, outra dúvida. Na sua opinião, mesmo que social não seja usado com frequência para posts pessoais, devo separar perfil pessoal e profissional? eu acho, tem uma situação. Você pode criar um perfil profissional caso de fato você tenha uma marca ou uma empresa, de tal maneira que não seja você enquanto pessoa. Um exemplo, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos a figura do Júnior Durski praticamente vinculada de forma umbilical à marca Madeira, igual o SBT ao Silvio Santos. Então, o que acontece é o seguinte: se você tem interesse em criar algo, vamos colocar assim, aspas, profissional, então deixe isso bem claro que lá não vai ser você, enquanto pessoa, exprimindo as suas opiniões, mas sim aquilo que a gente chama de brand voice, quer dizer, é a marca falando com as pessoas. Aí eu até acho sensato. Agora, o que gera uma dissonância muito grande na cabeça das pessoas é quando o indivíduo ele não só tem esses dois perfis, como ele autoriza que você, numa facilidade muito grande, consiga frequentar um ao outro. Então, por Aham, exemplo, lá eu tenho um perfil pessoal e eu coloco lá o endereço do meu profissional. E a pessoa clica no profissional e pode fazer esse trânsito, né? O que pode acontecer nesses casos? Se você tiver o mesmo estilo de postagem, ou se você tiver o mesmo a própria questão do brand voice que a gente chama, né? Quer dizer, a forma de se comunicar muito similar, eu até acho isso coerente. O que não pode acontecer, e que agora, infelizmente, em alguns casos acontece, é que você nota que a pessoa parece que profissionalmente é uma, e pessoalmente, sim. por assim dizer, individualmente, é outra. Isso, na minha leitura, lógico, posso também estar equivocado, acaba gerando mais transtornos com relação ao teu posicionamento do que propriamente benefícios, sabe? Ah, Porque daí você começa a pensar, mas quem que é a doutora Adriana, Paula, Mariana, enfim, o nome que você deseja agora colocar como exemplo? Ela é aquela que ela mostra super sorridente na praia, praticando esporte lá com o namorado? Ou é aquela moça sisuda, séria, né, que sempre bate fotos assim, forrada de livros? Quem que é essa moça? Sabe? E vai Então eu muito vejo e vai muito naquele campo que você falou, né, Sérgio, da credibilidade, né? Você exatamente, não tem credibilidade, porque uma coisa não conversa com a outra, né? Então fica. exatamente. Uma última pergunta ali que estava aparecendo para a gente é, professor Sérgio, mesmo direcionando o conteúdo nas redes sociais, percebo que os posts com informações relevantes e embasadas, eu acho que é cientificamente, por mais Uhum. sucintos que sejam, não tendem a ter tanta interação. Tem alguma dica para esse impulsionamento? Eu acho que uma das dicas bastante interessantes é o seguinte: pense primeiramente em quem que é o seu público. Aquilo que eu sempre falo, cobertura não é impacto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você vai, agora eu vou falar da minha área profissional, você vai analisar lá o profile no Instagram de uma determinada empresa. E daí o gestor, ele se vangloria porque ele tem lá 50 mil seguidores. Fala, pô, bacana,
como é que você conseguiu esses 50 mil seguidores? Ele fala, não, parte a gente foi conseguindo, parte nós compramos. Enfim, eu já começo a ficar meio com o pezinho atrás. E daí eu falo o seguinte, mas veja, desses 50 mil indivíduos que de fato te seguem, quantos de fato interagem? Ah, dependendo do post, nós temos lá 10, 15, 20 interações. Bacana. Dessas pessoas que realmente estão interagindo com você, quantas, de fato, são o teu público prioritário? Ah, em alguns casos, como você acaba percebendo, quer dizer, ele tem 50 mil seguidores, 1.000 de fato interagem, e desses que interagem, o target primário dele não chega lá a 100, a 200. Foi o que aconteceu com um cliente que eu fui agora atender umas 2, 3 semanas atrás. Então, o que eu tentei demonstrar para ele é o seguinte: cobertura não é impacto. Então, o que você tem que pensar? Você que perguntou agora, acho que é Letícia, né, que perguntou agora, você que, Isso. perdão, né, quer dizer, acerca dos posts, né? Veja quem de fato você tem por prioridade atingir naquele post. Porque, em alguns casos, a tua prioridade é você atingir outras profissionais igualmente com uma composição, vamos colocar assim, em termos de conhecimento mais técnico, e que, de fato, você espera que elas, de fato, entendam o que está ali e, logicamente, acabem interagindo. Então, se você tem interesse em estabelecer uma relação com esse público que já é dotado de um conteúdo, de um repertório mais específico, e você, de fato, coloca posts com termos técnicos e você consegue o impacto, ó, a interação com esse tipo de público, você logrou êxito. Porque o teu target, o teu público-alvo nessa postagem, não foi o, abre aspas, homem médio, né, do Instagram, que não é dotado desse repertório mais técnico. Em contrapartida, se você colocou um post já imaginando que ele seria direcionado a um indivíduo que não necessariamente tem uma formação na área médica, ou na área de saúde, ou na área nutricional, e você percebe que daí sim a interatividade, o impacto foi muito baixo, o que você tem que tentar, na medida do possível, fazer? Adaptar determinadas terminologias para que essa pessoa que não tem essa formação técnica não só consiga entender, como na sequência consiga de alguma maneira interagir com vocês. O que eu digo como sugestão também para vocês que têm um Instagram agora, algo que ajuda bastante você a saber o que vai dar certo nas postagens e principalmente usar uma expressão tipo a avó e medindo a febre dos posts são as interações que acontecem através do Stories. Algo muito importante, principalmente hoje no Instagram, é interatividade. As pessoas que vão para o Instagram e conversam com os perfis, elas esperam, em muitos casos, essa reciprocidade, essa interação. E é o que eu agora, tentando fazer dentro dos projetos que eu tenho agora, eu tenho um rapaz que foi meus alunos, o Lucas, e acho que aos pouquinhos agora tem interesse mais para frente, vai criar agora, nesse semestre, já um grupo de estudos para pessoas que querem trabalhar com investimentos na Bolsa de Valores. O que o Lucas percebeu? Né? Ele que trabalha nessa área e me convidou para ser o sócio dele nesse projeto. Muitas pessoas têm interesse em investir, têm dinheiro para investir, mas por que não investem? Porque não tem alguém que converta toda aquela gama de expressões técnicas que vão gerar, uma vez sendo traduzidas, uma maior segurança no público para o homem médio. Porque o cara que, de fato, tem uma formação mais técnica, ou é economista, ou é formado em administrador, e já tem as certificações para atuar no mercado financeiro, muitas vezes, determinadas postagens fazem total sentido para ele. Agora, para aquele indivíduo que está agora começando a investir, está começando a entender desse mercado, se ele lê um post e não entende, qual que é a primeira reação dele? Cara, isso aqui não é para mim. Então, talvez uma forma de você, Letícia, tentar sair dessa encruzilhada é você pensar, antes de você pensar na quantidade de pessoas que interagiram, ou sequer só curtiram, veja para quem que era aquele post.
Era para outros profissionais de saúde? Ah, não, era para profissionais de saúde tal como eu. Teve interação? Teve. Então, o teu resultado foi atingido. Ah, não, eu queria atingir as minhas pacientes, que na maior parte dos casos não tem formação na área técnica. Não tive praticamente nenhuma interação. Então, isso é um indício de que eu, particularmente, tenderia, não usar um termo mal educado, baixar o nível, mas me apropriar de expressões mais próximas do vocabulário do meu público-alvo, de tal maneira que eu conseguisse, em certos casos, transmitir as mesmas informações, só que de uma maneira mais acessível para aquele público. E caso você consiga, aí, maneirando, adaptando, customizando a linguagem, a tendência é que você passe a ter um impacto e daí, logicamente, uma interação um pouco maior lá com o teu público. Beleza, Sérgio. Queria, então, não sei se a gente tem mais perguntas ou não, mas já queria agradecer, né, a tua disponibilidade de falar aqui com a gente. Eu acho que foi bem bacana, tá? Então, assim, só para finalizar, vou te fazer a última pergunta e daí você já finaliza aí também respondendo a pergunta e com a tua fala daí para finalizar a noite, tá? Perfeito. Qual periodicidade que deve se postar nas redes sociais? Tem alguma regra para aumentar a visualização? Olha, o que particularmente eu digo? Primeiro, estude quem é seu público-alvo. Tente ver em quais momentos do dia essas pessoas não só estão online, mas principalmente em quais momentos do dia essas pessoas acessam com mais intensidade a rede que você, porventura, vai postar o post, né? Então, exemplo do Instagram, por exemplo, né? Ou redes em geral. Se você pega, por exemplo, indivíduos da geração Baby Boomer, principalmente da geração Baby Boomer e um pouco em menor grau a geração X, que seria a minha geração, qual que é o horário que essas pessoas têm maior aderência, né, à internet, bem como às redes sociais? É o horário da manhã, que não necessariamente é o horário de maior aderência, caso você queira já pegar um público mais jovem. Então, o que você tem que fazer inicialmente? Primeiro, descubra quem que é o teu público-alvo primário. Aquilo que eu sempre digo, quando você vai postar algo, imagine, usar um tema agora do marketing, quem que seria o teu buyer persona? O que é o buyer persona? Quem que seria o teu comprador típico daquele produto? No caso de vocês nutricionistas, quem que seria o paciente que você almeja atingir ou prospectar a partir daquele público? Ah, então, é uma mulher, eu começo a imaginar, assim, é como se construísse uma personagem mesmo. Uma mulher casada, com 2 filhos e tudo mais. Bacana, você montou o buyer persona. Qual que é o próximo passo? Aquilo que nós chamamos de jornada do cliente. Como é que funciona o dia dessa mulher que você quer atingir? Ah, não, eu atinjo principalmente mulheres casadas com filhos. Como é que funciona o dia dessa mulher? Ah, não, ela acorda em média em tal horário, ela faz essas atribuições todas ao longo do dia, e são nesses horários que você, a partir de um estudo de comportamento de consumidor, que se chama de UX, depois pesquisa a respeito disso, escreve-se UX, seria experiência do usuário, em quais horários essa mulher, de fato, acessa as redes sociais. Pelo fato dela estar conectada na internet, tome cuidado que isso é muito comum. Isso não quer dizer que ela necessariamente está conectada, não é, ao LinkedIn, ao Instagram, ao Facebook, até porque nós no Brasil temos um costume, que agora já não está mais tão comum, mas que durante muito tempo era comum, a pessoa entra no computador e ela deixa o Facebook ligado. O fato do Facebook estar ligado e minimizado ali, não quer dizer que se você postar algo naquele horário para aquele público, o impacto vai acontecer. Então, o que eu digo primeiramente é o seguinte: estude o comportamento e principalmente esses horários de acesso e os horários de aderência do teu público-alvo com a rede que você vai postar. Ah, eu vou postar no Facebook. Então, talvez o horário do Facebook seja diferente do horário do LinkedIn, do Instagram. Ou não, eu criei um grupo de WhatsApp com todas as minhas pacientes. Pô, então bacana. Quais horários essas mulheres estão mais propensas a receber informações, né, acerca disso? E daí, só para
concluir, né, porque eu sei que são 6h30, desculpa, acabei só me estendendo meia hora, Quase peço nada. perdão por isso. Tente estipular, na medida do possível, um padrão. Se existe uma regra geral, o que eu tenho que dizer para você é não. Mas depois que você combinou com as pessoas criam uma expectativa. Eu falo para isso para clientes que têm canal no YouTube. Se você se condicionou e combinou com os teus clientes e ou prospects, que são potenciais clientes, que você vai postar um vídeo por semana na terça-feira, custe o que custar. Nem que você tem que ficar segunda-feira de madrugada editando isso. Mas não quebre essa linearidade. Porque a partir do momento que você falha uma semana, o que automaticamente você gera nesses diversos indivíduos que estão te acompanhando? Uma frustração. Esse cara vai pensar o seguinte, cara, mas se essa pessoa já deixou de postar um vídeo na semana passada, quem que garante que de fato ela vai postar na outra? E você começa a perder paulatinamente esses clientes, né? Esses, no caso, né, fiéis seguidores. Então, seria bacana você estipular uma periodicidade, que podia ser, por exemplo, assim, na terça, você coloca uma dica de saúde e uma postagem mais, vamos pensar assim, de estilo de vida. E daí na quinta, você coloca uma coisa bem técnica, que seria uma receita saudável para que a pessoa tenha uma vida melhor. Cara, você que estipulou isso, você combinou, né? É tipo relacionamento pessoal, conjugal, amoroso, né? Tudo aquilo que é bem combinado não custa caro, né? Porque Sim. amizade sincera são amizades eternas. Então, é isso que é importante. Se existe uma regra, não existe. Mas depois que você estipulou isso com os seus usuários, com os seus clientes, com os seus pacientes, mantenha isso para sempre. A não ser que, a partir de pesquisas que você vai fazendo, você percebe uma necessidade de você mudar o horário, ou a periodicidade, ou o tema. E aí que os stories do Instagram são uma mão na roda para fazer isso. Porque você consegue fazer pesquisa praticamente sem custo, o que você deveria, em alguns casos, contratar um pesquisador, uma agência. Você tem um impacto muito grande, que as pessoas que te acompanham já olham aquilo, interagem com você, e você consegue mudar, num curto espaço de tempo, a tua estratégia, de tal maneira que você consiga customizar isso mais de acordo com as preferências do teu público-alvo. Bacana. Sérgio, obrigado aí pelas dicas, obrigado por trocar esse conhecimento aí com a gente, eu acho que foi bem importante para ajudar aí o profissional, né, de como se relacionar aí com seu cliente, com seu paciente na rede social. Queria agradecer em nome do Conselho Regional de Nutricionistas aqui do Paraná, a sua disponibilidade. Acho sim, e eu estava dando uma olhada no teu material, acho sim que talvez a gente marque uma segunda live aí, de repente, a continuação, Sim. essa que a gente começou, mas gostaria de agradecer muito, vários elogios ali no chat à palestra, eu acho que foi bem bacana, tá? Eu Ah, agradeço de coração, fico muito feliz, né, porque, voltando àquilo que eu brincava no início, né, se quer deixar um professor feliz, é deixá-lo falar daquilo que ele estuda. Sabe? bacana. Tipo, mãe de Miss, minha filha mais bonita, é a mais simpática, é eu falando de Marte. Se você deixar, Alex, eu dei aula agora na pós, sábado, eu falei das 8 ao meio-dia, daí a gente voltou uma hora, era 5h30, os alunos já queriam sumir, e eu não parava de falar. Chegou uma hora que eu falei assim, professor, deu já, a gente já está feliz, todo mundo vai te dar 10 aqui na avaliação, deixa a gente ir embora, aproveitar o restinho aí do sábado. Então, brincadeiras à parte, ó, estão todos os meus contatos aí. Ficaria muito feliz, né, caso vocês aí, logicamente, pudessem me adicionar nas redes sociais, ou caso vocês queiram apresentação, tem meu e-mail, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, o que vocês precisarem de mim aí, né, sintam-se plenamente convidados a interagir com esse professor. Bacana. A Karina vai colocar também nas nossas redes sociais lá a tua apresentação, então vai estar disponível lá. Perfeito. Eu queria também fazer uma pegadinha aí com a Karina, que ela não estava preparada para isso, mas eu queria que ela aparecesse, porque a Karina que deu o suporte para a gente, ela fica escondidinha aqui na sala, gente. Ela fica no Mas ela back-office. deu suporte para a gente em todos esses dias aí, estava ali nos bastidores. Karina,
Também te agradeço aí em nome dos conselheiros, né, do Conselho Regional de Nutricionistas. Karina é funcionária do Conselho e está nos auxiliando aí nesse momento. Quero lembrar vocês também que amanhã, né, na verdade começa hoje às 19, né, uma série de lives também pelo Conselho Federal de Nutricionistas, e amanhã eu vou estar com a professora e com a nutricionista Juliana Bertolin. A gente vai estar falando aí sobre o consumo alimentar pós-pandemia, né, vamos trazer algumas reflexões aí do que vai acontecer, ou que a gente supõe que vai acontecer aí, depois que a gente passar esse momento. Então a gente espera vocês lá também amanhã, e amanhã daí é lá no canal do YouTube do CFN, tá? Então participem lá que vai ser bem bacana. Gostaria novamente de parabenizar os nutricionistas pelo seu dia, né, que é hoje, e eu hoje faço aí 14 anos, né, de formado, minha graduação, minha colação foi no dia do nutricionista, né, então tem esse marco também aí na minha formação. Queria agradecer e mandar um abraço para os meus colegas de turma, né, que foram alunos do professor Sérgio também. Desejo então a todos uma excelente noite, um bom descanso para todos e uma boa semana aí, e participem com a gente amanhã lá no canal do CFN. Obrigado, boa noite e até a próxima. Alex, obrigado. Karina, parabéns e até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês todos. Abraço.